E entramos assim já no tempo da palestra da noite. De problemas, estamos todos fartos de ouvir falar. Mas se calhar nesta vertente de que nós não somos os nossos problemas, se calhar não temos ouvido falar tanto. E a nossa doutrina vai nos fazer perceber isso. Conta-se que o extraordinário escritor Victor Hugo, quando no exílio, tinha um hábito muito curioso. Ao cair da tarde, chegava a um determinado local onde existia uma colina sobre o mar. Ela estava muito próxima da água. Ele ali sentava-se, mergulhava em profundas reflexões que demoravam muito tempo, e ele ali estava, enquanto o grande gênio da língua neolatina meditava, crianças nas cercanias brincavam à sua volta. Depois de refletir bastante, o gigante da pena erguia-se, dobrava-se, apanhava uma pedra e atirava-o ao mar. Este hábito tornou-se tão repetitivo que ele já fazia isso quase que automaticamente. Certo dia, uma das crianças, vendo o grande escritor repetir aquele gesto de atirar a pedra ao mar, não conseguiu evitar de lhe perguntar. E com aquele olhar próprio traquina das crianças, mas com um belo sorriso infantil, ele perguntou: Senhor Hugo, por que o senhor, depois de meditar tanto, apanha uma pedra e a joga no mar? E aquele homem admirável respondeu, com um pequeno toque de melancolia: sabes, é que eu tenho muitos problemas e resolvi, diariamente, meditar sobre um deles. E depois de o equacionar, de eu me aperceber de quais as formas com que eu posso resolver, eu então entendo que agora, sabendo como resolvê-lo, vou atirá-lo ao mar do esquecimento. É a simbologia da pedra. Eu estou atirando o meu problema ao mar do esquecimento porque agora eu já tenho como resolvê-lo. Façamos nós o mesmo. Não permitamos que os problemas tomem conta da nossa vida e absorvam todas as nossas energias. É necessária a compreensão de que estamos com um problema, mas não somos o problema. Somos a solução para o problema. Quando analisarmos cada um deles, devemos pensar: aqui está o meu problema. Vamos ultrapassá-lo. Não somos este momento de aflição. Apenas estamos transitando por ele. Mas que seja temporariamente. Que seja tão curto quanto possível. Encaremos cada problema como um desafio. Algo que veio para fazer-nos crescer, para nos ajudar a amadurecer e não para nos destruir. Se fizermos isto, com certeza nos permitirá encontrar a solução com tranquilidade e sem nos desgastarmos em demasia. Se necessário, e às vezes é, contemos com a ajuda externa. Não acreditemos que tenhamos que resolver tudo sempre sozinhos. Há tanta gente disposta a ajudar-nos. Não só no mundo material, mas sobretudo no mundo invisível, onde se encontram os nossos amores do ontem, onde se encontram os protetores da nossa atual reencarnação, os nossos anjos guardiões, os espíritos que nos têm ao seu cuidado. Então, após resolvermos cada problema,
atiremo-lo ao mar do esquecimento, não permitindo que ele permaneça na nossa casa mental, porque senão ela avoluma e vamos sussurrar ao peso de tanta coisa de que não nos conseguimos libertar. Renovemo-nos diariamente, não permitindo que resquícios de crises e dores amargurem a nossa alma. Se são coisas passadas, para trás ficaram. Não deixemos que isso se transforme numa prisão indesejada. Não nos assustemos com a palavra problema. Mas se ela nos parecer assustadora, troquemo-la por outra. Em vez de dizermos problema, digamos desafio. Digamos obstáculo. Desafios e obstáculos existem para serem observados, compreendidos e ultrapassados. Saiamos mais fortes de cada um deles. Se desejarmos, ao invés de nos deixarmos ficar mais enfraquecidos ou abalados, não, fortalecidos após a resolução de cada um deles. Libertemo-nos do negativismo que por vezes estraga o nosso dia e a nossa vida. Porque deixamos alento do pessimismo nublar nossa visão, quase sem nos apercebermos. Afinal, sempre veremos a vida com as cores das lentes com que a observarmos. A cor das lentes depende sempre de nós. Elas serão claras ou escuras, de acordo com a nossa vontade. Libertemo-nos do cinzento e das cores escuras dos pensamentos, que tanto nos aborrecem e tanto sobrecarregam a nossa alma. Nascemos para ser livres. Então libertemo-nos também dos problemas. Nós não somos nossos problemas. Apenas transitamos por eles temporariamente. Já dissemos e repetimos. Mas afinal, de que tamanho é que são os nossos problemas? Será que acreditamos que eles sejam maiores do que qualquer problema dos outros? Habitualmente, quando atravessamos dificuldades, acontece vermos-las como intransponíveis e insolúveis, o que concorre para estabelecer painéis de maior tristeza e dor. Pensemos que tudo tem solução. A propósito, recordemos também de uma pequena história. Uma garota que costumava desesperar-se diante dos pequenos contratempos que lhe surgiam. Enervava-se muito quando as coisas não iam sempre na feição do desejo dela. Preocupado, como devem ser todos os pais, o pai via que ela não estava indo no caminho mais correto, que dava demasiada importância a coisas tão pequenas. Até que um dia, depois de pensar muito, aquele pai preocupado, convidou-a a dar um passeio, um longo passeio, subindo a uma alta montanha. A subida era íngreme, exigiu muito esforço, mas o esforço foi subejamente compensado pela maravilhosa vista da paisagem. Era uma paisagem imensa. Ela permitia descobrir velhas árvores coloridas de um verde espetacular. Uma queda d'água descia por uma das encostas da montanha, caprichosa. E aquela água cantava docemente, num lindo murmúrio musical, esparramando-se pela encosta, enquanto lavava as pedras do caminho. A tudo, a pequenina ia observando. Sentia uma enorme surpresa, estava vendo coisas pela primeira vez, ela estava extasiada. O pai, vez por outra, fazia ponderadas observações a respeito da grandeza de Deus. O excelente artista que assim tudo dispusera naqueles quadros magníficos que ela ia vendo.
E agora lá, bem no cimo, depois de chegados, o pai convidou a filha a olhar para baixo e pediu-lhe que ela descrevesse o que via. E ela admirou-se de ver as pessoas movendo-se lá no fundo na cidade, como se fossem pequenas formigas. As casas pareciam caixinhas de fósforos, caprichosamente dispostas ao longo de minúsculas cercas. As árvores tinham o porte de raminhos verdes espetados na terra. Os carros assemelhavam-se a brinquedos comandados por controle remoto à distância, tal o seu tamanho tão pequenino. Agora ela percebeu aquilo que o pai lhe perguntou. Vês como as coisas são tão pequenas vistas cá de cima, como elas são pequenas vistas cá do alto? Minha filha, esta é uma técnica que eu sempre utilizo quando me vejo no meio de muitos problemas. Subo a montanha e, vendo tudo tão pequeno, começo a pensar que afinal os meus problemas devem ser vistos assim também pequeninos. Vê-los como alguém que olha as coisas de cima de uma montanha. E então tudo fica mais fácil. Mas quando você sobe, pai, aquela voz infantil, os problemas não sobem junto com você? Não, respondeu ele. Na medida em que eu subo, creio que eles não têm resistência, ficam cansados. Quando chego cá em cima, maravilhado com tanta beleza, eles já estão sem fôlego, perdidos no caminho. Daí eu respiro este ar puro, disponho-me a transpirar no trabalho, esforçando-me, agora sim, por superar esses problemas. E este pai carinhoso finalizou com estas palavras. Não se esqueça, filha, de olhar as coisas difíceis da vida como quem sobe uma montanha e passa a ver melhor as coisas lá de cima. Semelhante ao fato narrado, busquemos então também olhar os obstáculos de um ângulo mais elevado. Subamos a montanha da oração, buscando o auxílio superior dos bons espíritos. E então contemplemos a problemática que nos esteja a atingir. Mas agora iremos olhar para ela ou para ela com olhos diferentes. Olhos que traduzam a certeza de que não nos encontramos ao desamparo em momento algum. Certeza de quem sabe que ao se escalar a montanha da pressa, rumando para cima, lá do alto fulgem bênçãos de socorro. Bênçãos de paz e harmonia que nos ajudam a superar os percalços do caminho. Ninguém recebe peso superior ao que possam suportar seus ombros. E Jesus prossegue, ainda nos dias da atualidade, convidando os enfermos e desesperados ao seu regaço, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Os aflitos são os que padecem dores morais, decepções, tristezas, angústias. Os sobrecarregados são os que atravessam as dificuldades físicas, doenças, pobreza, entre muitas outras coisas. Não esqueçamos, os nossos problemas terão sempre a dimensão que lhes quisermos dar. Se quisermos que eles sejam muito grandes, eles o serão. Se os quisermos ver do alto da montanha pequenos, eles pequenos serão. Até ao momento, a nossa querida doutrina dos espíritos ainda não encontrou uma varinha mágica ou uma lâmpada maravilhosa com um gênio que possa satisfazer anseios e desejos, resolvendo todos os problemas de toda a gente.
O máximo que a nossa doutrina faz é apontar certos caminhos e incentivar a caminhar, incentivar a desenvolver, seguindo, sobretudo, a rota do amor. Tanto a solução como a gênese de todos os problemas está dentro de cada um de nós. Somos donos dos nossos problemas. Não somos os nossos problemas. Ao menos aqui nesta doutrina, no Espiritismo, a função dos espíritos é maior do que satisfazer caprichos. Caprichos e necessidades imediatas daqueles que concentram apenas a sua visão nas coisas do mundo. Aqui não. Os problemas que a vida nos apresenta têm endereço certo. Eles não são entregues enganados. O carteiro não se engana quando nos traz as coisas. A nossa morada está certa, de certeza absoluta. Não há como transferi-los para os espíritos resolverem. Ninguém detém o poder de transferir a receita da reeducação. Porque é isso que vem junto com cada problema para cada um de nós. Podemos concluir o processo de reeducação a que conduzem os embates da vida é tarefa de cada um de nós. O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo matando a sede e a fome de multidões, Ele não arranjou emprego para ninguém. Curou e restabeleceu a saúde de muitos que nele acreditaram, mas não libertou ninguém das consequências de seus atos e de suas escolhas. Sabendo das imensas dificuldades sociais da época, Jesus não tentou resolver questões que somente poderiam ser transpostas pelo tempo e com o tempo, permitindo que o próprio povo amadurecesse. Em momento algum, nós vimos Jesus a prescrever fórmulas para dar fim a desavenças de ordem familiar, desavenças socioeconómicas, nem tampouco desavenças emocionais. Nunca vimos Jesus recomendando meios de trazer o marido de volta ou fazer a pessoa amada retornar aos braços de quem deseja. Mesmo debelando males como só ele pôde fazer, prestando o socorro que só ele podia, ele nunca eximiu a população de enfrentar seus desafios. Quem recebeu o pão voltou a ter fome e inevitavelmente teve de trabalhar para suprir as próprias necessidades. Quem foi curado teve de aprender a valorizar a própria vida, pois outras enfermidades viriam mais tarde. Quem Jesus trouxe de volta à vida, retirando-os da letargia ou da catalepsia, quais Lázaros, desencarnaram mais adiante. Cristo, Nosso Senhor, apenas indicou a direção, mas cabe a cada seguidor dele palmilhar o seu caminho, palmilhá-lo com as suas próprias pernas, avançando com passos seguros e resolutos em seu aprendizado. E assim, se o fizermos, ganhando na própria doutrina que Jesus nos enviou, ganharemos a força para conseguirmos vencer desafios e obstáculos, já que não lhes queremos chamar problemas. Então que Jesus nos abençoe nesta hora e que realmente o sentido das nossas palavras possam ser um estímulo para nós enfrentarmos as dificuldades, porque elas estão aí. A cada passo e a cada momento elas surgem. No virar de cada esquina, no virar de cada dia do calendário, no virar de cada relacionamento, nós encontramos as dificuldades. Mas, se crentes e esperançosos, com dedicação pelo trabalho ativo, venceremos essas dificuldades e esses obstáculos. Que Jesus nos abençoe.